Você já se perguntou por que, mesmo orando, lendo a Bíblia e frequentando a igreja, a atmosfera da sua casa continua pesada, quase irrespirável? Talvez você conheça bem essa sensação: brigas que explodem sem motivo aparente, doenças que se recusam a ir embora e um silêncio sombrio que parece gritar nos cômodos. Um peso no ar que você sente na alma, mas não consegue explicar. Você tenta atribuir a rotina ao estresse, mas no fundo, algo te diz que há mais do que isso. E se eu te dissesse que essa sensação não é apenas impressão sua? O que muitos ignoram por medo ou por ceticismo é que essa não é uma batalha comum. A verdade chocante é que demônios podem estar agindo dentro da sua própria casa, e a porta foi aberta sem que você sequer percebesse. Eles não entraram quebrando janelas, mas se infiltraram através de brechas espirituais que, por negligência, deixamos abertas. O inimigo não precisa de um convite formal quando encontra um ambiente de desânimo, contenda e mornidão espiritual para se instalar. Por isso, esta não é apenas mais uma mensagem. É um alerta espiritual urgente, um chamado para a guerra. Deus, em sua infinita sabedoria, não nos deixou desarmados. Ele nos entregou um arsenal poderoso. E hoje vamos desvendar 5 salmos que não foram escritos apenas para consolar a alma, mas para guerrear, para libertar e para destruir fortalezas demoníacas que se escondem nas sombras do seu lar. Prepare-se, porque você está prestes a aprender como ativar o poder, que pode transformar sua casa de um campo de batalha em um santuário de paz. Antes de revelarmos a primeira arma, quero saber quem está pronto para lutar por sua família. Se você decide hoje fechar as portas ao inimigo e abrir os céus sobre seu lar, comente com fé: minha casa é do Senhor. E assista até o final, porque a revelação que traremos pode ser a chave que faltava para mudar o destino da sua casa para sempre. Primeiro Salmo, Salmo 91. Quando a escuridão se instala dentro de uma casa, ela não bate à porta nem pede permissão. Ela entra sorrateiramente silenciosa, como uma névoa noturna, e vai tomando espaço primeiro no coração, depois nas palavras, nos gestos, nas atitudes. Muitos não percebem, mas estão vivendo num campo de batalha invisível dentro do próprio lar. E essa guerra não se vence com gritos ou portas trancadas, mas com discernimento espiritual e autoridade vinda do alto. Quantas famílias vivem hoje em constante tensão, onde o ambiente parece carregado, onde a presença da paz foi substituída por um peso constante? Isso não é casualidade, é sintoma de uma realidade espiritual negligenciada por muitos. Há demônios habitando lares que foram abandonados espiritualmente. Quando o pecado ganha espaço, quando a oração é esquecida, quando a palavra de Deus é retirada da rotina, o inimigo se sente à vontade. Ele não precisa de convites formais, basta que se apague a luz da fé para que as trevas se infiltrem. Casas, antes cheias de alegria, se tornam cenários de discussões intermináveis. Pais e filhos que antes se abraçavam, agora se evitam. A doença aparece, a insônia se instala. Os sonhos desaparecem. E o que está por trás disso, muitos nem sequer ousam pensar. Pensar, influência maligna alimentada por brechas espirituais. É nesse contexto que o Salmo 91 se ergue como uma fortaleza.
Ele não é apenas uma bela poesia bíblica. Ele é um escudo revelado por Deus para tempos de guerra. Em Salmos 91, versículos 1 e 2, está escrito: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Repare bem, não é quem visita o esconderijo, é quem habita. Há uma diferença profunda entre frequentar esporadicamente a presença de Deus e fazer dela sua morada. Muitos conhecem versículos, vão à igreja de vez em quando, mas não habitam em Deus. E é por isso que, apesar da religiosidade, vivem assolados espiritualmente. O texto sagrado continua em Salmos 91, versículo 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui está uma revelação crucial. Existem laços espirituais sendo armados todos os dias contra famílias. São armadilhas invisíveis, ciladas emocionais, tentações planejadas, divisões fomentadas por espíritos de confusão. Mas quem está debaixo das asas do Altíssimo não será pego de surpresa, porque há livramento onde há habitação divina. E não para por aí. Em Salmos 91, versículo 7, a promessa segue: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é mais do que proteção. Isso é posição espiritual em meio ao caos. Quando o mundo desmorona ao redor, quando os outros caem, o justo permanece de pé, porque não está sustentado por si mesmo, mas pela mão do Senhor. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1. Se você quer transformar sua casa em um altar de Deus. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. É exatamente isso que o diabo tenta impedir. Ele não teme uma casa bonita. Ele teme uma casa posicionada na palavra. No Egito, quando o anjo da morte passou, houve uma instrução divina marcar os umbrais das portas com o sangue do cordeiro. Isso não era apenas um ato simbólico, era uma barreira espiritual. O mal reconhece marcas espirituais. Assim também, uma casa que vive o Salmo 91, que ora com fé, que louva com gratidão, que rejeita o pecado e busca a presença de Deus, está marcada pelo céu, e o inferno não pode atravessar essa marca. Lembre-se do povo de Israel no deserto. Eles caminhavam sob o sol escaldante, rodeados por inimigos, expostos a serpentes venenosas e ameaças constantes. Mas enquanto permaneciam sob a nuvem da presença de Deus, nada os tocava. As serpentes que picavam os rebeldes não conseguiam atingir os fiéis que olhavam para o símbolo levantado por Moisés, a serpente de bronze que prefigurava Cristo. Esse episódio é um lembrete poderoso. A presença de Deus não elimina o deserto, mas garante a sobrevivência dentro dele. Mas há um detalhe que não pode ser ignorado. A promessa do Salmo 91 não é automática. Ela não funciona como amuleto, nem se ativa por repetição mecânica. Muitos deixam a Bíblia aberta nesse salmo, como se fosse um talismã, enquanto vivem em desobediência e desonra a Deus. Isso é engano. O que protege não é a página aberta, mas o coração rendido. A palavra precisa estar no interior, não apenas na decoração da sala. É por isso que o inimigo trabalha incansavelmente para afastar as famílias da oração. Ele sabe que onde há oração,
a vigilância. Ele sabe que onde há louvor, há luz, e onde há luz, as trevas recuam. A primeira arma do diabo é o engano. Ele faz você pensar que tudo é normal, que não tem nada de espiritual acontecendo. Ele te distrai com problemas naturais, enquanto se esconde atrás deles com suas estratégias infernais. Mas hoje a palavra de Deus te revela: existe um cerco invisível sendo rompido quando você escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo. E essa decisão não pode ser adiada. O tempo não espera. O inimigo age com pressa porque sabe que lhe resta pouco tempo. Ele quer destruir casamentos, contaminar filhos, corromper lares inteiros. Mas o Espírito de Deus está te chamando agora para um reposicionamento. É hora de fechar as portas ao inimigo e abrir os céus sobre a sua casa. Quem habita no esconderijo do Altíssimo caminha em autoridade. Quem confia no Senhor vive em segurança, mesmo no meio da guerra. Nada é mais urgente do que isso. A tua casa precisa da presença de Deus mais do que de conforto, mais do que de móveis caros, mais do que de qualquer sucesso exterior. Porque sem a presença dele, tudo se torna vulnerável. Mas com ele, até as paredes choram de alegria, porque ali habita a paz que excede todo entendimento. E quando essa presença é restaurada, tudo começa a mudar. Os gritos cessam. Os filhos dormem em paz. O medo vai embora. E o Espírito Santo começa a andar pelos corredores da tua casa como o Senhor absoluto. E é aí que a verdadeira batalha começa a ser vencida, não com armas humanas, mas com a presença real do Deus vivo, que habita no meio dos que o buscam com todo o coração. Segundo Salmo 29. Há uma diferença entre conhecer a palavra e usá-la como arma viva contra o inimigo. Muitos sabem onde está o versículo, mas não sabem como empunhá-lo. Sabem de cor o texto, mas não carregam o espírito da verdade dentro do coração. E é por isso que muitos estão sendo derrotados, porque tratam a palavra de Deus como enfeite religioso e não como espada afiada que corta o mal pela raiz. O diabo não teme uma Bíblia aberta, mas treme diante de uma alma que declara com fé aquilo que está escrito, porque a palavra de Deus, falada com autoridade pela boca de quem crê, é fogo consumidor, é martelo que esmiuça a pedra, é trovão que cala o inferno. O Salmo 29 é uma revelação do poder que sai da boca de Deus. Ele não é apenas uma descrição poética da natureza. Ele é um retrato da força que há na voz do Altíssimo. Em Salmos 29, versículo 4, está escrito: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Não é qualquer voz. É a voz que criou o universo com um simples haja. É a mesma voz que silenciou o mar da Galileia. É a mesma que chamou Lázaro para fora do túmulo. E é essa mesma voz que pode ser ativada quando um servo de Deus, cheio de fé, proclama as Escrituras como uma verdade viva e presente. O Salmo declara, em Salmos 29, versículo 5, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Cedros eram um símbolo de força, de firmeza, de resistência. Mas até aquilo que parece inabalável se curva diante da palavra de Deus. Isso significa que os espíritos resistentes, as fortalezas espirituais,
As cadeias emocionais, as opressões persistentes, todas elas podem ser destruídas quando a voz do Senhor é liberada com fé. Não há demônio que resista ao poder que sai da boca de Deus. E quando um homem ou uma mulher fala a palavra com reverência e autoridade, é como se o próprio Deus estivesse falando de novo sobre a terra. Se esta mensagem tocar seu coração, curta o vídeo e comente Amém. Fique até o final. Tem uma revelação poderosa esperando por você. Jesus nos deu esse exemplo de maneira clara. No deserto tentado pelo diabo, ele não usou argumentos humanos. Ele não entrou em discussões filosóficas, não tentou raciocinar com Satanás. Ele simplesmente respondeu, está escrito. 3 vezes, Jesus venceu a tentação com o mesmo princípio, declarar a palavra com firmeza e submissão. E aqui está um detalhe poderoso. As palavras que Jesus usou eram dos Salmos e de Deuteronômio. Ele não improvisou. Ele usou as Escrituras como espada afiada e o diabo teve que recuar. Então, por que tantos cristãos hoje estão perdendo batalhas dentro de suas casas? Porque se calaram. Porque trocam a palavra por queixas, por raiva, por palavras duras que alimentam ainda mais a escuridão. Não se vence treva com grito, se vence com luz, e a luz é a palavra de Deus proclamada com fé. A casa onde os salmos são declarados com convicção se torna um território espiritual fortificado. Quando você diz com o coração e com a alma, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ou 1000 cairão ao meu lado, mas eu não serei atingido. Você não está apenas recitando algo bonito. Você está abrindo a boca para liberar a voz do céu sobre o ambiente da sua vida. Mas há uma condição. Essa proclamação precisa vir de um coração submisso. A palavra na boca do rebelde não tem poder. Os filhos de Seva em Atos tentaram expulsar demônios em nome de Jesus sem autoridade espiritual. E os demônios riram deles porque a autoridade não se imita, se vive. A palavra é espada apenas na mão daquele que vive, o que prega, que o teme, que lê, que honra, que declara. Sem santidade não há impacto, sem rendição não há fogo. O Salmo 29 continua em Salmos 29, versículo 7. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Aqui não há metáfora fraca. Fogo, na Bíblia, sempre foi símbolo da presença ativa e purificadora de Deus. Quando a palavra é liberada com fé, ela queima. O que é impuro, ilumina o que está oculto, consome o que é maligno. É por isso que os demônios odeiam casas onde se lê a Bíblia em voz alta, onde se recitam salmos antes de dormir, onde se proclama com sinceridade: este lar pertence ao Senhor. Mas hoje muitos cristãos estão desarmados. Conhecem o Salmo 23, mas nunca oraram com ele. Sabem o Salmo 91 de memória, mas nunca o proclamaram com fé no quarto dos filhos. Sabem onde está o Salmo 29, mas nunca o leram em voz alta como quem segura uma espada. E é esse o erro fatal. A palavra precisa ser lida, proclamada, entronizada, não apenas lembrada. Os céus respondem à voz da fé. Os demônios se dobram diante da palavra viva. Mas o silêncio espiritual é convite para o caos. Não subestime o que sai da sua boca. Em Provérbios 18, versículo 21 está escrito: a morte e a vida estão
no poder da língua. Se você quer ver sua casa livre da opressão, pare de repetir maldição e comece a declarar libertação. Mude o ambiente com a palavra, transforme as madrugadas em altar. Faça do Salmo 29 uma oração de guerra. Diga com firmeza: a voz do Senhor quebra as resistências do inferno nesta casa. A voz do Senhor despede fogo sobre toda maldição. A voz do Senhor sacode este deserto e faz nascer águas vivas. Não é sobre gritar, é sobre crer. A autoridade espiritual não está no volume da voz, mas na certeza do coração. Quando você se posiciona em fé, quando se levanta com a palavra como escudo e espada, o inferno treme, porque reconhece quem está debaixo da autoridade do céu. Cada salmo que você declara com reverência é uma flecha contra o inimigo. Cada versículo proclamado em oração é uma porta trancada para o mal. Cada palavra de Deus dita com fé é uma muralha ao redor da sua casa. E se você ainda duvida, olhe para o que o próprio Jesus disse em João 6, versículo 63. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Quando falamos o que ele falou, liberamos o mesmo espírito que andava com ele. Quando declaramos os salmos como orações vivas, nos unimos ao louvor dos céus e acendemos fogo no acampamento do inimigo. E este fogo ninguém pode apagar, porque onde há a voz do Senhor, há poder. Onde há palavra proclamada, há vitória. Onde há fé declarada, há libertação. Não fique em silêncio. O silêncio de quem crê é terreno fértil para o ataque. Quebre esse ciclo agora. Abra os seus lábios. Proclame o Salmo 29 como espada, como fogo, como trovão. E verá que os inimigos que se levantaram contra você cairão diante da palavra viva do Deus Altíssimo. Quer ver sua vida e seu lar mudarem? Comente, eu creio, e compartilhe este vídeo com quem precisa. Não saia antes. No final, há uma surpresa espiritual. Terceiro Salmo. Salmo 24. Se o mal encontrou morada dentro de uma casa, não foi pelas paredes, mas pelo que foi permitido dentro do coração de quem ali vive. Porque o lugar mais vulnerável para a entrada do inimigo não é a porta da frente, é o interior do homem. O diabo não se intimida com estruturas físicas, mas recua diante de corações íntegros e quebrantados. E é exatamente aqui que o Salmo 24 lança luz com uma pergunta que atravessa os séculos. Em Salmos 24, versículos 3 e 4 está escrito: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. A batalha espiritual começa por dentro. Você pode expulsar demônios da sala da sua casa, mas se eles ainda encontrarem abrigo dentro das intenções do seu coração, eles não vão embora. Apenas se disfarçam. Por isso, muitos vivem em ciclos repetitivos. Sentem alívio por um tempo, mas logo tudo volta. Isso acontece porque a limpeza exterior, sem arrependimento interior, é apenas encenação religiosa, e Deus não se deixa enganar por rituais vazios. Ele olha para o interior, pesa os pensamentos, esquadrinha as motivações. O Salmo 24 é um chamado à santidade verdadeira. Mãos limpas
falam de ações. Coração puro fala de intenções. A limpeza espiritual não é apenas parar de fazer o que é errado, mas desejar o que é certo com sinceridade. É deixar de apenas parecer limpo e realmente ser limpo aos olhos de Deus. E isso exige confronto, exige quebrantamento, exige olhar para dentro e admitir: há coisas em mim que precisam ser expurgadas e só o Espírito Santo pode fazer. A Bíblia nos mostra o exemplo trágico de Acã no livro de Josué. Ele era um homem do povo de Deus, alguém que caminhava com os demais, que participou das vitórias do Senhor. Mas, num momento de cobiça, ele escondeu em sua tenda objetos proibidos que deveriam ter sido consagrados ao Senhor. E por causa desse ato escondido, uma maldição caiu sobre todo o arraial. O povo foi derrotado numa batalha que jamais deveria ter perdido. E Josué ficou sem entender o motivo, até que Deus revelou: há pecado oculto no meio de vocês. Veja a seriedade disso. Um pecado escondido contaminou toda a congregação. O que estava enterrado na tenda de Acã trouxe derrota, tristeza, e a presença de Deus foi suspensa temporariamente do meio do povo. Isso nos mostra que não há como manter o pecado escondido e a bênção visível ao mesmo tempo. Mais cedo ou mais tarde, a podridão de dentro se manifesta nas rachaduras de fora. E é por isso que Deus não compartilha sua glória com lares que se recusam a serem purificados. A pergunta que o Salmo 24 faz não é poética, é profética. Quem subirá? Em outras palavras, quem vai ter acesso à presença dele? Quem vai experimentar a plenitude de sua glória? Não é o mais talentoso, não é o mais bem-sucedido, é o mais limpo, é o mais verdadeiro. O Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não apenas em forma e aparência, mas o que significa ter um coração puro. Não é ser perfeito, é ser sincero diante de Deus. É não viver em duplicidade, é não esconder o pecado, mas confessá-lo. É não fingir santidade, mas buscar transformação. Porque o coração que adora com verdade se torna terreno santo. E quando Deus encontra esse tipo de adorador, ele vem, ele habita, ele restaura, ele quebra o jugo. O diabo pode até tentar se aproximar, mas não consegue permanecer, porque onde há adoração verdadeira, há fogo no altar, e o fogo consome tudo que é impuro. Há lares onde tudo parece em ordem por fora, mas, espiritualmente, estão cheios de lixo escondido, falta perdão, sobra orgulho. Há lembranças guardadas que alimentam a dor. Há objetos que foram trazidos de práticas ocultas. Há memórias que nunca foram curadas. E por isso, o inimigo se sente à vontade. A limpeza espiritual começa por dizer: Senhor, vasculha a minha casa, mas também vasculha o meu coração. Se houver algo que não te agrada, remove mesmo que doa. Essa entrega radical abre caminho para uma nova estação espiritual. E essa purificação precisa ser constante. Não basta fazer uma vez. O altar do coração precisa ser limpo todos os dias, porque o inimigo não desiste fácil. Ele volta, bate na porta, tenta entrar novamente pelos mesmos caminhos, pela mágoa, pelo ressentimento, pela culpa, pelo medo. Mas quando encontra um coração que já foi lavado, selado e preenchido com a presença de Deus, ele não tem onde se firmar. Ele recua, porque reconhece aquele lugar é território consagrado ao Altíssimo.
Antes de tudo, clica no like, se você crê no poder da palavra. Inscreva-se e fique até o fim para um recado especial que Deus tem para você. A santidade não é um peso, é uma proteção. Deus não nos chama à pureza para nos restringir, mas para nos libertar das correntes invisíveis que nos prendem a maldições que nem percebemos. A impureza espiritual atrai destruição, mas a verdade liberta. E a adoração verdadeira limpa o ambiente, purifica a mente, renova as emoções, cura as feridas mais antigas. Adorar não é cantar. Adorar é se render, é entregar tudo à dor, os sonhos, os fracassos, as culpas, os medos, e dizer: Senhor, aqui está meu coração, lava-o com teu sangue. Quando essa entrega é feita de forma autêntica, os céus se movem. O Espírito Santo entra e com ele vem luz, paz, discernimento. As decisões começam a mudar. Os relacionamentos começam a ser curados. A atmosfera da casa começa a ser restaurada. Não porque mudaram os móveis, mas porque mudou o espírito que governa aquele lar. E isso só é possível quando o coração do homem é transformado. A partir daí, a autoridade espiritual se estabelece. Não há mais espaço para o inimigo fazer morada, porque agora aquela casa não é apenas um lugar físico, é um altar de adoração. Um ambiente santificado, um espaço onde Deus tem prazer em habitar. E onde Deus habita o mal, não pode permanecer. Por isso, examine-se. Pergunte-se com sinceridade: há algo escondido em mim que precisa ser confessado? Há objetos, lembranças, alianças que precisam ser quebradas. Há rancores que eu ainda alimento. Não espere a destruição. Bater à porta para começar a limpeza. Comece agora e verá que ao purificar seu coração, Deus começará a purificar toda a sua casa, não com água, mas com fogo santo, com graça abundante, com glória restauradora. E então, a presença dele deixará de ser uma visita ocasional e se tornará uma habitação permanente, forte e invencível, segura contra toda investida do inferno. Porque onde há a verdade, o trono de Deus é estabelecido, e onde ele governa as trevas, não resistem. Quarto Salmo. Salmo 100. A atmosfera de um lar é moldada antes de qualquer coisa pelo som que nele habita. Não o som dos móveis dos passos ou das tarefas diárias, mas o som espiritual que ecoa das bocas e dos corações. Há casas onde a música é de reclamação. Há casas onde o coro diário é de ofensas, ironias, acusações e palavras negativas. E não é à toa que o ambiente se torna pesado, que os dias se arrastam, que os cômodos parecem sufocar. A escuridão não precisa de convite verbal. Basta que a murmuração se torne constante e o louvor desapareça e ela se instala sem cerimônia. O Salmo 100 é um antídoto divino contra essa atmosfera carregada. Ele começa com uma ordem, não um conselho. Em Salmo 100, versículo 1 está escrito: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Não se trata de um momento musical ou de um simples canto bonito. Trata-se de uma postura espiritual. Louvar a Deus com júbilo é abrir as janelas da alma para que a luz do céu entre. É transformar a casa em um altar vivo onde há cânticos de louvor
a resistência contra as trevas, onde há salmos entoados com gratidão, o território espiritual se santifica. As trevas detestam o som do louvor, porque o louvor lembra ao inferno. Aquilo que ele perdeu a glória da adoração pura, a beleza de um coração rendido, o som que sobe como incenso ao trono de Deus. Quando um lar se enche de gratidão, o diabo perde espaço. Ele não consegue respirar onde há louvor. Ele se sufoca no ambiente da fé. Por isso, um dos maiores ataques espirituais do inimigo é calar os lábios dos filhos de Deus, substituir louvor por queixa, alegria por frustração, exaltação por sarcasmo. Mas o salmista continua em Salmos 100, versículo 2: Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Isso é mais do que uma prática religiosa, é uma arma espiritual. A alegria que vem de Deus, manifestada em louvor, desarma os ataques invisíveis que nos cercam todos os dias. E não precisa de grandes instrumentos ou técnicas, basta um coração sincero, uma voz que se levanta, uma melodia nascida da gratidão. Deus habita no meio dos louvores, e se ele habita o mal, não resiste. Recordamos então Paulo e Silas presos injustamente, açoitados, acorrentados no fundo de uma prisão. Eles tinham todos os motivos humanos para se calar, se revoltar ou se entregar ao desespero. Mas a Bíblia diz, em Atos 16, versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E naquele instante a terra tremeu, as portas se abriram e as correntes se quebraram. Louvor na escuridão, adoração, em meio à dor, cântico, em meio à prisão, foi isso que moveu o céu e rompeu as cadeias do inferno. Se louvor pode quebrar as correntes de uma prisão física, o que ele não pode fazer dentro das prisões emocionais, espirituais e familiares em que muitos estão hoje. O que aconteceria se, ao invés de começar o dia com lamúrias, se começasse com salmos? Se, ao invés de alimentar fofocas, se entoasse cânticos de gratidão? O que mudaria se, antes de dormir, a casa se enchesse do som da palavra cantada e não de reclamações sussurradas? A resposta é simples. O ambiente mudaria, e com ele as situações. Porque louvor genuíno muda a atmosfera. O louvor alinha o espírito da casa com o céu. Ele estabelece um som que repele o maligno e atrai o Espírito Santo. Se você está pronto para proteger seu lar, deixe um comentário com Glória a Deus, curta. Inscreva-se e não perca o final. Tem algo incrível para você. A adoração não é uma emoção, é uma decisão. E quando ela se torna cultura dentro de um lar, ela cria uma fortaleza contra as opressões do inimigo. O Salmo 100 segue dizendo em Salmos 100, versículo 3: Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pasto. Essa consciência de pertencimento torna o louvor verdadeiro. Quem sabe a quem pertence, louva com confiança. Quem entende que é cuidado por Deus, canta mesmo no vale. A adoração que nasce da identidade e não apenas da circunstância é a mais poderosa, porque ela não depende do momento, mas da convicção do coração. E então, o salmista declara em Salmos 100, versículo 4: Entrai pelas portas dele
com gratidão e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Isso é um chamado para cada família, uma convocação para transformar a casa num lugar de entrada para a presença de Deus. A porta da casa precisa ser a porta da gratidão. Os cômodos precisam se tornar átrios de louvor. As refeições precisam ser temperadas com reconhecimento. As conversas precisam ser regadas com ações de graças. O lar onde isso acontece vira um território de resistência contra o maligno. Os demônios não conseguem permanecer onde há honra ao nome de Deus. Eles não suportam a alegria que nasce do louvor, porque ela os lembra de que foram derrotados, vencidos, expulsos. Eles não conseguem se esconder onde há luz, e o louvor é luz. É lâmpada acesa no meio da noite espiritual. É fogo sobre o altar. É clarão no vale da sombra da morte. Por isso, é necessário ser vigilante, porque o diabo tenta mudar o tom da casa, influenciando os sentimentos, usando situações cotidianas para roubar a gratidão. Mas quem vigia percebe o jogo espiritual e não cede. Em vez de se render à tristeza, canta. Em vez de se entregar à raiva, louva. Em vez de amaldiçoar, exalta. E esse tipo de resposta abala o reino das trevas porque é uma resposta contrária à lógica do inferno. É fé em forma de melodia, é resistência em forma de adoração. Quando os salmos são cantados em casa, o espírito do lar é edificado. Eles são mais que letras, são declarações de guerra contra a opressão. São como tochas acesas nas janelas, são como muralhas sonoras ao redor da família. E a gratidão se torna como perfume que atrai a presença de Deus e purifica o ambiente. A palavra nos diz em 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Mas também nos revela que Deus procura adoradores e Ele os encontra onde há um lar que canta, onde há uma mãe que louva, enquanto cozinha, um pai que canta salmos, enquanto ora pelos filhos que aprendem, desde cedo, que a alegria do Senhor é a força da casa. Esse tipo de lar se torna inexpugnável não porque não haja lutas, mas porque há louvor. Não porque não haja ataques, mas porque há glória habitando entre os cânticos. E essa glória muda tudo. Onde ela está, a enfermidade perde domínio. O medo se dissolve à amargura, se transforma a casa, se reveste de luz. E onde há luz, as trevas simplesmente não podem permanecer. Quinto Salmo. Salmo 112. Existem lares onde o mal se instalou antes mesmo das crianças nascerem, famílias que carregam geração após geração um ciclo invisível de destruição. São histórias que se repetem, pais que abandonam filhos, que crescem em revolta, lares tomados por vícios, doenças que se arrastam como heranças, tragédias em série, divisões intermináveis. E muitas vezes ninguém entende por quê. Mas o que está acontecendo ali não é coincidência. É um sistema espiritual hereditário que foi ativado por portas abertas no passado. E esse tipo de maldição não respeita diplomas, boas intenções ou esforço humano. Ela só é quebrada quando se levanta alguém com autoridade espiritual para dizer: basta, aqui essa cadeia termina. Essa linhagem será redimida pelo Senhor.
O Salmo 112 revela um segredo poderoso. Em Salmo 112, versículos 1 e 2, está escrito: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Veja o temor ao Senhor. Não abençoa apenas o indivíduo, mas transforma o destino de sua linhagem. Deus não se limita a alcançar o coração de um servo fiel. Ele estende sua mão sobre os filhos, os netos, os bisnetos. Isso significa que a obediência de hoje rompe com a maldição de ontem e planta a bênção no amanhã. Mas para isso acontecer, é preciso confrontar a herança maligna que foi deixada, e muitos se recusam a olhar para trás, preferem ignorar, fingir que não houve idolatria, adultério, injustiça, feitiçaria ou violência no histórico familiar. Mas enquanto houver pecados não confessados e pactos não quebrados, haverá legalidade para o inimigo agir. Gideão precisou aprender isso. Quando Deus o chamou para libertar Israel, a primeira coisa que o Senhor ordenou não foi que ele pegasse armas, mas que derrubasse o altar de Baal que estava na casa de seu pai. Antes de vencer os inimigos de fora, ele precisou quebrar a aliança maldita que havia dentro da sua família. A idolatria de gerações passadas ainda contamina muitas casas. Antigos pactos feitos com imagens, juramentos feitos diante de entidades estranhas ao Deus vivo, objetos espirituais trazidos por antepassados, tudo isso forma correntes que ligam o presente ao passado sombrio. E essas correntes não se rompem com frases positivas ou com boas obras. Elas só se rompem com temor ao Senhor e obediência radical à sua palavra. Foi isso que Gideão fez. Ele obedeceu mesmo correndo o risco de ser rejeitado por sua própria família, porque entendeu que é melhor enfrentar o desconforto humano do que continuar debaixo de um jugo espiritual destrutivo. O Salmo 112 continua em Salmos 112, versículo 3. Em sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Não está falando apenas de dinheiro. Está falando de uma herança de retidão. Quando um pai teme ao Senhor, ele deixa para seus filhos um legado que o mundo não pode roubar. E esse legado vale mais do que qualquer bem material, porque ele protege, liberta, sustenta e direciona. É uma marca espiritual que diz: essa casa pertence ao Senhor. Muitos dos ataques espirituais que as pessoas enfrentam hoje não têm origem no presente. São ecos de pactos antigos que ainda não foram cancelados com o sangue de Jesus. Há vícios que se repetem de pai para filho. Há mulheres que enfrentam os mesmos abusos que suas mães enfrentaram. Homens que fracassam nos mesmos lugares que seus pais fracassaram. Tudo isso são sinais de ciclos não quebrados, alianças não confrontadas, maldições não denunciadas. Mas há uma boa notícia: Deus não está preso ao passado da sua família. Ele é o Deus de recomeços. Ele transforma maldição em bênção. Mas isso só acontece quando alguém se levanta como Gideão e diz: hoje minha casa será restaurada. Hoje eu quebro o altar do passado e levanto um novo altar ao Senhor. Esse ato de fé muda o rumo da história
Porque quando uma geração se consagra, as futuras são redimidas. Mas isso exige mais do que palavras, exige atitudes. Talvez seja necessário destruir objetos que carregam carga espiritual maligna. Talvez seja preciso romper tradições familiares que foram instituídas em desobediência à palavra. Talvez seja necessário confrontar comportamentos aprendidos, pensamentos herdados, medos transferidos, porque libertar-se de uma maldição geracional é um ato de coragem e fé que muitas vezes fere o orgulho, mas cura a alma. É preciso entender que o sangue de Jesus é suficiente para apagar qualquer pacto feito no passado. Ele é o cordeiro que cancela dívidas espirituais, que rompe laços com o inferno, que restaura aquilo que parecia irrecuperável. Mas esse sangue só opera onde há arrependimento verdadeiro e decisão firme de andar em santidade. Muitos querem a bênção, mas se recusam a largar os laços com o passado. Querem vitória, mas ainda alimentam as velhas alianças. Isso não funciona. Deus não divide sua glória com nenhum outro nome, com nenhuma imagem, com nenhum espírito estranho. A libertação que o Salmo 112 anuncia não é para quem vive na superficialidade. É para quem teme ao Senhor, quem guarda os mandamentos com reverência, quem leva a sério a voz do Espírito Santo. Porque é esse tipo de temor que atrai a bênção sobre os filhos. E mesmo que os filhos estejam distantes, Deus começa a cercá-los, começa a visitá-los, começa a enviar sinais, inquietações, oportunidades de arrependimento. Porque o pacto de fidelidade, que começa com um justo, se estende como sombra protetora sobre toda a sua descendência. E não importa quão pesada seja a herança de maldição, quando o nome de Jesus é invocado com sinceridade, quando a palavra é obedecida com temor, toda corrente é quebrada. As prisões invisíveis se rompem, os altares antigos caem e um novo ciclo começa. Um ciclo de vida, de verdade, de luz, de esperança. Porque o Senhor faz nova todas as coisas. Ele pega famílias marcadas pela dor e as transforma em colunas de fé. Ele pega histórias de ruína e escreve capítulos de restauração. Ele pega o que estava perdido e levanta como testemunho vivo do seu poder. Quem teme ao Senhor e o serve de verdade se torna o ponto de ruptura entre a maldição que vinha atrás e a bênção que virá à frente. Não é magia, é fé, é obediência, é entrega, é decisão. E essa decisão muda tudo. Quando Deus encontra alguém disposto a quebrar os altares antigos, ele começa a levantar uma linhagem nova, a geração dos justos, abençoada sobre a terra. Sexto Salmo. Salmo 127. A presença de Deus não se mantém em um lar pela lembrança de um momento de fé do passado, mas pela vigilância constante. Não é suficiente ter expulsado a escuridão uma vez se a porta da vigilância permanece aberta ao descuido. Muitos acreditam que uma oração isolada pode garantir proteção eterna, mas a palavra de Deus nos mostra que a manutenção da presença do Senhor é diária, é intencional, é sagrada. O lar precisa ser vigiado como um altar. E altar que não tem fogo aceso, não tem sacrifício contínuo. Logo, se torna ruína. O Salmo 27 começa com uma verdade
que desafia qualquer arrogância humana. Em Salmos 127, versículo 1, está escrito: Se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalham os que a edificam. A estrutura pode ser bonita, os móveis podem ser de qualidade, os moradores podem ter boas intenções, mas se o Senhor não for o arquiteto da base espiritual, tudo desmorona quando o vento sopra. Quantas famílias se dedicam a construir uma aparência estável, mas ignoram a fundação invisível, a oração, a obediência, a vigilância espiritual. É justamente essa falta de vigilância que abre brechas. Jesus alertou sobre isso de forma clara em Mateus 12, versículos 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, donde saí. E ao voltar, a encontra vazia, varrida e adornada. Então, vai e leva consigo outros espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Isso deveria nos fazer tremer, porque a libertação não é o fim do processo. É apenas o começo de uma responsabilidade espiritual mais profunda. Há muitas casas que foram libertas, mas não foram consagradas. Expulsaram os demônios, mas não encheram o ambiente com adoração, com jejum, com intercessão, com leitura da palavra. O mal saiu, mas encontrou um espaço limpo, organizado e completamente vulnerável. A aparência de santidade sem vigilância real é uma armadilha mortal. O inimigo não teme estética espiritual. Ele teme fogo real no altar. E esse fogo só permanece aceso quando há compromisso. No tabernáculo, o altar nunca podia se apagar. A chama era mantida dia e noite com oferta contínua. Isso é mais do que símbolo. É um padrão espiritual. Um lar que deseja ser altar precisa ter fogo aceso o tempo todo. Isso não significa viver enclausurado, mas sim desenvolver uma vida onde tudo gira em torno da presença de Deus, a vigilância naquilo que se assiste, nas conversas que se alimentam, nas decisões que se tomam. Nada é neutro quando se entende que o lar é um altar. Mas como manter esse fogo aceso com disciplina espiritual? Oração não pode ser evento esporádico. Precisa ser cultura. Jejum não pode ser prática emergencial. Precisa ser estratégia regular. A palavra não pode ser decorativa na estante. Precisa ser o alimento principal da casa. O louvor não pode ser apenas música de fundo. Precisa ser atmosfera de honra contínua. Não há neutralidade em tempos espiritualmente críticos, ou a casa é coberta por vigilância, ou é invadida pela negligência. O erro de muitos é achar que o inimigo vai embora para sempre apenas porque foi confrontado. Mas ele é persistente. Ele observa, ele ronda, ele sonda os pontos fracos. E quando encontra a rotina do lar, marcada pela frieza espiritual, pelo distanciamento da verdade, pelas pequenas concessões ao pecado, ele volta com mais força, com mais astúcia, com mais malícia. E é aí que muitos se perguntam: por que tudo voltou a piorar depois de uma aparente melhora? A resposta está na falta de vigilância. Uma casa que não ora diariamente, que não jejuava mais, que não consagra os filhos,
que não consagra, o casamento que deixou a palavra se tornar rara se torna frágil diante do menor ataque. E o inimigo sabe disso. Ele não teme casas confortáveis, ele teme casas consagradas. Ele não teme famílias ocupadas, ele teme famílias que dobram os joelhos. Ele não teme palavras bonitas, ele teme a presença real do Deus vivo habitando naquele lugar. O lar precisa ser selado todos os dias. Como os hebreus marcaram os umbrais com o sangue do Cordeiro, também hoje precisamos marcar o lar com a intercessão, com o louvor, com a comunhão. O sangue de Cristo é a marca da aliança, mas é nossa responsabilidade manter o altar limpo, o fogo aceso e as portas fechadas ao inimigo. Não se trata de medo, trata-se de responsabilidade espiritual. O diabo entra onde encontra brecha. E brechas geralmente começam com pequenos hábitos ignorados, uma mágoa não resolvida, uma rotina que abandonou o devocional, um ambiente onde a ira toma conta, onde o desrespeito é tolerado, onde o pecado é tratado com naturalidade. Vigiar é manter-se atento, é perceber as mudanças espirituais no ambiente, é notar quando o clima da casa muda, quando o peso aumenta, quando o riso some, quando a paz desaparece. É entender que há algo no invisível que precisa ser tratado com armas espirituais. Vigilância é sensibilidade, e essa sensibilidade só é desenvolvida por quem anda em comunhão com Deus todos os dias. Se o Senhor não edifica a casa, é inútil tentar sustentá-la com esforço humano. Você pode trabalhar o dia inteiro, mas se não consagrar o que construiu o inimigo, pode derrubar com um sopro. Pode lutar pelos filhos, mas se não orar por eles com intensidade, o mundo os engole. Pode amar o cônjuge, mas se não cobrir o seu casamento com jejum e discernimento, o desgaste, o orgulho e o pecado minam a aliança. Não basta ter boas intenções, é preciso transformar o lar num altar onde Deus é entronizado todos os dias. E esse altar não precisa ser um canto sagrado da casa. Ele começa no coração. Um pai que intercede pelos filhos está edificando o altar. Uma mãe que consagra suas palavras e atitudes está mantendo o fogo aceso. Filhos que aprendem a agradecer, a louvar, a respeitar a palavra, estão se tornando pedras vivas desse altar. O que Deus deseja não são paredes, mas pessoas. O altar que Ele procura é formado por corações rendidos. E quando Ele encontra esse tipo de lar, onde há vigilância, onde há reverência, onde há sacrifício de louvor e obediência, Ele habita ali com glória. E onde Ele habita, o inimigo não se estabelece. Não porque o mal não tente, mas porque encontra resistência. Não porque o lar seja perfeito, mas porque é consagrado. Não porque os moradores sejam santos por si mesmos, mas porque se mantêm sob a cobertura do Santo dos Santos. A vigilância, portanto, não é uma opção para quem quer manter a libertação. É uma necessidade vital, porque o lar só permanece firme quando o altar permanece aceso. O inimigo respeita o fogo, teme o sangue e foge da presença. E onde há vigilância, há autoridade. Onde há oração contínua, há blindagem espiritual. Onde há jejum, há limpeza da alma.
E onde há fidelidade, Deus edifica a casa com suas próprias mãos. E aquilo que ele edifica, ninguém destrói. E agora, depois de caminharmos por este arsenal divino, depois de empunharmos a espada, do Salmo 29, de nos purificarmos nas águas, do Salmo 24, de mudarmos a atmosfera com o louvor do Salmo 100, de quebrarmos as correntes geracionais com a autoridade do Salmo 112 e de entendermos a necessidade de vigilância do Salmo 127, nós, finalmente, voltamos ao começo. Retornamos ao Salmo 91, mas não chegamos aqui da mesma forma que partimos. Não somos mais os mesmos. Nossa visão foi aberta, nosso entendimento foi expandido, e a palavra que antes parecia apenas um poema de consolo, agora ruge dentro de nós como um decreto de guerra e um selo de posse. O que significa, então, depois de tudo isso, habitar no esconderijo do Altíssimo? Agora, entendemos que habitar não é visitar esporadicamente, não é ter uma Bíblia aberta na estante da sala, enquanto o coração está fechado para Deus. Habitar é reinar junto, é fazer da presença de Deus não apenas um refúgio para onde corremos em tempos de crise, mas o próprio fundamento, as paredes, o teto e a atmosfera de cada segundo da nossa existência. Uma casa protegida não é uma casa onde não há batalhas do lado de fora. É uma casa onde o Rei da Glória governa do lado de dentro. É um território que foi espiritualmente niaçado, selado e declarado como propriedade exclusiva do céu. A diferença entre um lar vulnerável e um lar blindado é a mesma diferença entre as casas dos egípcios e as casas dos hebreus na noite da Páscoa. Lá fora, o anjo da morte ceifava vidas, havia choro, desespero e destruição. A escuridão reinava soberana. Mas dentro das casas marcadas com o sangue do Cordeiro havia paz, havia segurança, havia vida. Por quê? Porque havia uma marca espiritual que o inferno não podia ultrapassar. O mal reconhece marcas. A destruição respeita fronteiras espirituais. Aquela marca não era uma sugestão, era uma ordem de restrição para as forças das trevas. Hoje essa marca não é mais o sangue de um animal nos umbrais de madeira, mas é o sangue infinitamente mais poderoso de Jesus Cristo, ativado pela nossa fé e declarado pela nossa boca. Quando um lar vive sob o senhorio de Jesus, quando a palavra de Deus é a constituição daquela família, quando a adoração é a trilha sonora e a santidade é o código de conduta, essa casa está espiritualmente selada. As pragas modernas, a depressão, o vício, a miséria, a confusão mental, o divórcio, a rebeldia dos filhos podem até passar pela rua, podem devastar a vizinhança, mas quando chegam à sua porta, elas encontram a marca. Elas encontram uma barreira intransponível, uma muralha de fogo celestial, e são forçadas a recuar. O lar, onde Deus verdadeiramente habita, deixa de ser um alvo para se tornar uma fortaleza. A questão não é mais se o inimigo vai atacar. A questão é que, quando ele atacar, ele não encontrará legalidade para entrar. É por isso que a sua decisão, neste exato momento, é a mais importante que você pode tomar pela sua família. O céu e o inferno estão observando sua escolha agora. Você continuará a ser um espectador passivo,
permitindo que o inimigo dite o clima da sua casa, roube a alegria dos seus filhos e mine seu casamento. Ou você vai se levantar na autoridade que Cristo te deu no Calvário e tomar uma posição de governo. Chegou a hora de parar de pedir e começar a decretar. Chegou a hora de parar de chorar como vítima e começar a reinar como filho do rei. O inimigo treme não diante de pessoas religiosas, mas diante de pessoas posicionadas. Portanto, o desafio que lanço a você não é apenas para hoje, mas para todos os dias da sua vida. É um chamado para transformar a declaração de fé em um hábito de guerra espiritual. Ao acordar, antes mesmo de tocar no celular, coloque a mão na parede do seu quarto e declare: esta casa pertence ao Senhor, e aqui o mal não tem poder. À mesa do café, em vez de murmurar sobre os problemas, agradeça em voz alta e declare: esta família está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Quando uma discussão tentar se instalar, em vez de alimentar o fogo com palavras de ira, silencie a carne e libere no espírito. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, governa este lar. Transforme cada cômodo em um santuário, cada conversa em um canal de vida. Faça da sua voz um instrumento que estabelece a cultura do céu na sua casa. As palavras que saem da sua boca não são apenas som, elas são sementes espirituais. Ou você está semeando vida, ou está semeando morte. A escolha é sua. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, não porque você é melhor que os outros, mas porque sua casa está ancorada em quem é maior que todos. E para cada coração que hoje toma essa decisão, para cada homem e mulher que se levanta como um sacerdote e uma sacerdotisa do seu lar, eu quero agora liberar uma bênção, uma oração de selo e consagração. Feche seus olhos onde você estiver e receba esta palavra. Pai, em nome poderoso de Jesus, eu me uno, na fé, a cada pessoa que ouve esta oração. Nós nos apresentamos diante do teu trono, não com base em nossos méritos, mas cobertos e justificados pelo sangue do Cordeiro. E neste momento, nós tomamos a autoridade que nos foi conferida para declarar que toda fortaleza maligna que se instalou em nossos lares, toda raiz de amargura, todo espírito de contenda, de miséria, de enfermidade e de confusão, seja agora quebrada e desfeita. Nós declaramos que as portas que foram abertas pela ignorância, pelo pecado, ou por heranças malditas do passado, são agora fechadas e seladas com o sangue de Cristo. Que o altar de Baal, erguido por nossos antepassados, seja hoje derrubado, e em seu lugar, nós levantamos um novo altar de adoração viva ao Deus único e verdadeiro. Que toda maldição geracional seja cancelada e transformada em bênção para a nossa descendência. Senhor, nós te pedimos que a tua presença gloriosa desça sobre cada lar como uma nuvem densa e palpável. Que o teu Espírito Santo caminhe pelos corredores, purificando a atmosfera com fogo santo. Que as paredes que antes ouviam gritos, agora ouçam cânticos de louvor. Que os quartos que eram assombrados pela insônia e pelo medo se tornem lugares de descanso profundo, guardados por legiões de anjos,
acampados ao redor. Eu declaro que a tua paz, que não é a ausência de problemas, mas a certeza da tua presença, inunde cada coração. Que a alegria do Senhor seja a nossa força inabalável. Cobre, Senhor, cada membro desta família com as tuas asas poderosas. Sela esta casa, desde o alicerce até o telhado, com a tua proteção divina. Que este lar deixe de ser um lugar de conflito e se converta em um refúgio de esperança, um farol de luz em meio às trevas, um testemunho vivo do teu poder de restauração. Que a partir de hoje, este lar não seja apenas um endereço físico, mas um altar permanente onde a tua glória habita dia e noite. E que o inimigo, ao olhar para esta casa, não veja tijolos e cimento, mas veja uma fortaleza inexpugnável guardada pelo próprio Deus Altíssimo. Nós recebemos esta bênção, nós tomamos posse desta vitória e nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você tomou essa decisão hoje e selou sua casa sob o governo de Cristo, não se cale. Escreva agora mesmo nos comentários, com toda a sua fé, a frase que mudará a sua história. Minha casa é um altar de Deus. Compartilhe esta mensagem com pelo menos 3 pessoas que você sabe que precisam dessa libertação. Seja o canal de bênção que Deus quer usar. Que a paz do Senhor esteja com você e com toda a sua casa. Amém.